Zoom, Eclass, e agora vamos para lives. Já pensou? Várias aulas aí teremos à frente, aguarde novidades. E vamos começar hoje. É a nossa live sobre o Oriente. Vamos lá, vamos adiante. Pessoal, não percam que essa live tá muito boa. Vamos chamando os amigos aí, compartilhando o link, que o negócio vai estar muito, muito bom. Temos até pessoas aí de outro lugar do mundo para participar. Não perca, estamos ansiosos para ver você e que você possa participar desse momento histórico, então, na nossa escola. Vai no banheiro agora, faz tudo o que tem que fazer agora para estar prontinho daqui a pouco, hein, gente? Beleza, que bom que você está aí acompanhando, tá? Lembra, chama a mãe, chama o pai, são seus professores aqui da Educação Adventista, pode compartilhar o link aí com a galera de outras escolas também, não tem problema, o importante é você estar aqui, tá? Exatamente, vai ser uma conversa muito boa, bastante conteúdo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa live cheio de novidades para contar para os seus amigos que você aprendeu sobre esse território do planeta, o Oriente. O que será que vem aí, hein, professor? Então, professores, eu estou radiante com essa possibilidade, porque nessa noite, além dos conhecimentos, além dos conteúdos, das aulas que vão rolar aqui, com esses professores fantásticos, né, nós também teremos algumas novidades que você vai descobrir no decorrer da live. Olha, parece que vai ter aí a escolha, uma votação interessante que envolve os alunos do terceirão, no cursinho pré-vestibular, que está pertinho de iniciar, a partir do próximo mês. É isso? E possivelmente também nós temos aí a possibilidade de interação com o público, com você que está aí nos ouvindo, que vai nos assistir também já, daqui a pouco. Então fique ligado. Você que chegou agora, muito bem-vindo. Nós sabemos, né, intencional, o vídeo não está rolando para que os bastidores estejam acontecendo, tá? População do continente asiático, professor Felipe, professora Lili, professora Fernanda, grande professor Malton, pastorzão, pastor Tiago, e aí, professor Tiago também, na área, galera, e você, primeiro, segundo, terceiro ano, Colégio Adventista do Centro, do Estreito, ou de Itajaí, ou qualquer outro colégio, a gente agradece aí. Toda a rede adventista aí que estiver ligada na gente, nessa noite, seja muito bem-vindo, pessoal do Fundamental. Se você é aluno também do Fundamental, eu sei que rolou o convite para eles, não foi, professora? Está empolgado, professor. Isso. Todos são muito bem-vindos, familiares também e amigos que estiverem ligados nesse canal, são todos muito bem-vindos nesse momento, ok? Já, então, estamos iniciando aqui com as imagens, tá? Exatamente. Se você já tem perguntas sobre essa temática, e a partir que os convidados vão conversando e falando, vai escrevendo suas perguntas aí nos comentários e vamos poder dialogar sobre isso, ok? Vamos participar, ter muita interação essa noite, vários participantes. Já foi dito aqui um convidado internacional de Além-Mar. Eu tenho certeza que vai ser muito boa a participação de todos vocês. Venha conosco, compartilhe o link e vamos entrar no ar em alguns instantes. Já estamos juntos. Eu tenho certeza que a gente tem a nossa atração a um lugar tão especial, exótico, com muita cultura, com muita coisa boa naquela região do nosso planeta. Venha com a gente, vamos aprender muito a respeito de mistérios do Oriente. Tudo bem, já estamos quase chegando a 60 pessoas nos acompanhando e já estaremos iniciando. Obrigado por sua presença.
Vamos começar em instantes. É hora de começarmos a nossa live da noite. Chama os amigos, compartilha o link. Esse é o momento de aprendermos e saber tudo sobre o Oriente. Estaremos hoje desvendando os mistérios do Oriente. É isso aí, pessoal. Muito boa noite para você que está nos acompanhando aqui na primeira live do Colégio Adventista de Florianópolis, Unidade Estreito. É muito bom saber que vocês estão aí. Nós já temos aqui um bom grupo, um bom número de pessoas que está nos acompanhando e nós estamos muito felizes com a sua companhia aqui nesta noite, na primeira live que inaugura essa sessão, não é? De aulas diferentes, nesse formato que ainda é um pouco novo para todo mundo, mas nós estamos muito felizes e muito ansiosos, estávamos muito ansiosos pela oportunidade de recebê-los aqui nesta noite. Nós preparamos com muito carinho, querido aluno, principalmente o nosso aluno do ensino médio, de uma forma geral estendido a todos, mas com um carinho bem especial para você, aluno do ensino médio. Nós preparamos o programa desta noite, essa live especial. Então seja muito bem-vindo nessa noite, nós estamos felizes com a sua participação, ok? No decorrer da live você vai ficar sabendo de alguns detalhes interessantes. Você vai poder votar. Nós vamos explicar já já como isso vai acontecer. E você vai poder também, se tiver a sua dúvida, a sua pergunta, mandar para um dos nossos professores aqui nessa noite. Como vocês acompanharam através da divulgação, nós teremos aqui 5 professores participando desta aula especial. Então é uma aula multidisciplinar, é isso mesmo. São 5 professores. Nós vamos ter aqui geografia, vamos ter história, vamos ter biologia, vamos ter ensino religioso e muita interação aqui nessa noite, ok? E eu vou iniciar então as apresentações falando quem vai estar conosco aqui nessa noite. Antes de entrarmos no tema, tudo bem? Vai estar conosco aqui 2 professores de geografia que trabalham na educação adventista aqui em Santa Catarina, a parte sul do estado, mais especificamente nos colégios de Florianópolis, unidade do Estreito e também na unidade do Centro, professor Tiago Barbosa e professor Felipe Carvalho, ok? Na área de geografia. Também estará conosco a professora de História, a professora Liliane Peron, que trabalha também nos 2 colégios aqui de Florianópolis. A professora Fernanda Stelli, de Biologia, também é conhecida do público do Colégio do Centro, mas atualmente atuando no Colégio Adventista aqui de Florianópolis, Unidade Estreito. E também conosco o pastor Tiago Rossendi, que é o capelão e professor de ensino religioso do terceirão do Colégio Adventista de Florianópolis, Unidade Estreito. Então, esses professores estarão se revezando aqui nessa super aula, com conteúdos muito atuais, importantes. Também traremos algumas curiosidades e, possivelmente, muita informação legal, muita informação importante para a tua formação como aluno, para a tua participação, né, nas provas, nas avaliações e também visando o preparo do ensino médio para o Enem, ok? Como dissemos agora há pouco, se aproxima essa ocasião bem importante de todo final de ano que o aluno de ensino médio está acostumado já a olhar, que é o Enem. E muitas expectativas existem em relação a ele. Então, o preparo, a formação do aluno, do nosso aluno da educação adventista, é um objeto da nossa preocupação e da nossa atenção. Por isso, nós preparamos com carinho diversos conteúdos que são importantes para ajudar os alunos que vão prestar o Enem e para ajudar também na bagagem educativa de todos os alunos que estão acompanhando aqui nesta noite. De uma forma especial, nós estamos começando com essa temática, não é? Desvendando o Oriente. O que lhe vem à cabeça quando você pensa no Oriente? Mistério?
misticismo, quem sabe algumas curiosidades, quem sabe você não tenha parado ainda para analisar a fundo esse tema, mas o Oriente é uma expressão muito ampla. E aqui nessa noite nós vamos aprender um pouquinho, algumas coisas a respeito dessa temática. E também escolhemos como subtítulo, não é? Dentro do grande tema que é o Oriente, nós escolhemos falar sobre as populações da Ásia. A ideia é darmos continuidade em futuras lives, não é? E iniciamos então falando a respeito das populações da Ásia. Como vocês vão ver, já é um dos componentes então do Oriente. Nós mencionamos aqui os professores, nós mencionamos a temática, já informamos alguma coisa a respeito do funcionamento, da dinâmica dessa aula multidisciplinar nessa noite. Então está na hora de chamarmos aqui o nosso primeiro participante, o nosso primeiro professor que vai estar aqui à frente e trabalhando com vocês a introdução desse tema e desse assunto. E como não poderia deixar de ser, nós precisamos iniciar com a base, não é? Com aquilo que a gente mais precisa saber, que é o essencial a respeito de um conceito, de um assunto. Sempre que um professor inicia a sua aula, ele começa com esses conceitos, não é? E começa dando uma ideia geral desse assunto. E não é difícil imaginar que para a gente ter noções adequadas a respeito desse tema, nós temos a necessidade de pedir auxílio à geografia. Por isso eu vou chamar, então, nesse momento, o professor Felipe Carvalho, que vai iniciar conosco aqui, nos ajudando a respeito dos conceitos de Ocidente e de Oriente, e também comentando um pouquinho dos aspectos, das características, para nós conhecermos um pouquinho, não é? Desta região do mundo e da importância desse tema e desse assunto. Então vamos chamar aqui à frente o professor Felipe Carvalho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. É muito bom tê-lo aqui com você, então, nesse momento, os minutos a seguir. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos os alunos, colegas que estão participando dessa live. Boa noite àqueles que também foram convidados e estão aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a Ásia, sobre as populações, sobre o Oriente. E como o nosso colega professor Malton já comentou, é preciso que a gente entenda a respeito da localização, do que é Oriente, do que é Ocidente, para que a gente consiga avançar também no tema e se aprofundar mais nos conhecimentos, certo? Então, nós vamos falar sobre as características, né, do Oriente e da Ásia. Nós estamos aqui, então, nos localizando e sabemos que temos algumas linhas imaginárias que foram construídas no planeta para servir de referência, como, por exemplo, para referenciar as coordenadas geográficas, também para que você possa ter ali a delimitação de zonas climáticas. E aí, então, a gente tem a linha do Equador, que divide o planeta entre hemisfério norte, né, ou também chamado de setentrional, você pode também chamar de hemisfério boreal. E abaixo da linha do Equador nós temos o hemisfério sul, que também é chamado de meridional, ou também de hemisfério austral. E a outra principal linha que a gente tem é o meridiano de Greenwich, né? E esse meridiano, então, ele divide o planeta, divide o globo em mais dois hemisférios, né? A gente tem a leste do meridiano, ou seja, a minha direita aqui, né? O hemisfério oriental, e a gente tem à esquerda, né, do meridiano de Greenwich, o hemisfério ocidental, certo? Então, quando a gente faz essa delimitação, nós temos uma delimitação geográfica que pode levar a gente a uma determinada pergunta. Eu olhando para o meridiano de Greenwich, né, e fazendo essa localização, eu tenho basicamente aí 90%, né, do território europeu dentro do hemisfério oriental. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: tá, mas espera aí, a gente não conhece a Europa como o chamado mundo ocidental ou cultura ocidental, né?
Então, como que nessa localização aí, a Europa está 90% no hemisfério oriental, né? Então, na verdade, a gente tem que pensar numa outra abordagem, né, que é uma abordagem histórico-cultural, socioeconômica, relacionada ao mundo oriental e o mundo ocidental, né? Quando a gente fala de mundo ocidental, nós estamos falando, então, de características políticas, econômicas, onde são países, né, mais voltados ao avanço da globalização, mais voltados aí, às questões de sociedades cosmopolitas, que estão aí facilmente adaptadas a qualquer nacionalidade e que defendem também o liberalismo econômico e, de certa forma, né, o avanço do capitalismo, enfim, né? E a gente tem o chamado mundo oriental, né, como um mundo que valoriza, de certa forma, mais as suas tradições, valoriza mais as questões das próprias religiões, né, e que também a gente pode, de certa forma, demarcar esse mundo chamado de mundo oriental, né? Então, a gente tem, olhando rapidamente aqui para o globo, né, poderíamos fazer uma demarcação rápida que, na parte oeste, né, do hemisfério oriental, parte ali do Senegal, na África, né, até mais ou menos nas Filipinas, e ao norte do Cazaquistão, até mais ou menos ali na região da Indonésia. Isso tem muito a ver com o mundo islâmico, né? Não quer dizer que todos esses países aqui eles são islâmicos, mas eles têm uma característica cultural e religiosa diferente do que a gente chama o mundo ocidental, que é mais judaico-cristão, né? Então, isso também ajuda a gente a demarcar o que é o mundo oriental, né? Que seria o nosso principal foco do estudo aqui, certo? A gente tem, então, uma outra escala para explorar aqui, que seria o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é tão falado, né, e que, já que a gente está aqui nesse assunto sobre o Oriente, né, então a gente resolveu também abordar esse assunto do Oriente Médio. Então, o que é esse chamado Oriente Médio, né? Tem como a gente realmente delimitar? Tem sim, tá? O Oriente Médio é caracterizado basicamente por 15 países, né, que ficam aqui ao norte, delimitado, né, pelo Mar Negro e o Mar Cáspio. Ao oeste, a gente tem o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Ao sul, a gente tem o Mar Arábico. E a leste, o Golfo Pérsico, né? Existem algumas divergências em relação ao número de países que fazem parte do Oriente Médio, por conta de que alguns países aqui eles fazem parte de mais de um continente, né? Por exemplo, a Turquia. Inclusive, nós teremos aí um convidado especial falando diretamente da Turquia, né? É um exemplo de um país, né, que ele está localizado em 2 continentes ao mesmo tempo. Então, existem essas divergências, né? O Oriente Médio também é caracterizado por uma determinada cultura, que também esse tema vai ser um pouco mais explorado por outros colegas, né, pela parte da história e também o colega professor de geografia. E a gente tem um outro conceito aqui também que nós vamos abordar para que possa dar assunto para o que vai ser explorado, né, que é a janela 1040. Né? Essa janela 1040 é um termo que foi criado por um missionário chamado Louis Bush, né, e ele delimitou essa parte do planeta como uma área do planeta que apresenta desafios socioeconômicos, né, e que também tem, na visão cristã, um mínimo de recursos, né, e de conhecimentos a respeito do cristianismo. Então, se tornou uma região, né, de um desafio, né? E a gente também vai abordar um pouquinho desse tema aqui do conceito da janela 1040. Para a gente entender um pouquinho mais, né, da janela 1040, por que esse nome, né, por que esse número, a gente tem aqui esse nome baseado nas coordenadas geográficas. Então, eles delimitaram uma área no hemisfério norte, a partir da latitude 10
até a latitude 40, ela ultrapassa um pouquinho o hemisfério oriental, né? Ela avança para o hemisfério ocidental, ela passa da linha do meridiano, né? E além desse critério, dessa sequência de coordenadas, a gente tem também o critério, como eu falei, que são países que têm outros tipos de religiões, que também vai ser falado aqui, né? Como hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo e assim por diante, né? É muito importante a gente entender também a proporção, né, da quantidade de países que fazem parte dessa chamada janela 1040. A gente tem aqui um gráfico para mostrar, né, que, na verdade, toda essa janela 1040 tem aí, em relação a território, mais de 1/3, né, da área do planeta, e em população, mais de 2/3 da população do planeta fazem parte dessa janela 1040. Inclui aqui, né, a Índia e a China, que só somando a população desses dois países, a gente tem aí quase a metade, né, da população mundial. Essa era a minha parte, e então eu convido o professor Malton para que possa apresentar aí o próximo convidado. Obrigado, professor Felipe, por essa introdução. Nós estamos ainda no começo, aproximadamente já 100 pessoas aí pelo nosso link do YouTube. Não sei como está o nosso Face, se o pessoal da produção puder nos ajudar, mas quero já, antes de chamar o próximo professor, dizer para você, aluno, a gente está com um probleminha no chat do YouTube. Não está funcionando o chat pelo link do YouTube, mas no Facebook é possível a interação, as perguntas, os comentários, inclusive as perguntas, então, pelo Facebook do colégio. Você pode acessar o Facebook do Colégio Adventista do Estreito, aqui em Florianópolis, e você poderá interagir conosco através de perguntas, de comentários e assim por diante. Mas agora é o momento, então, de darmos sequência com algumas outras informações sobre as questões do Oriente e da Ásia. E ainda na área da geografia, também há fatores que influenciam e afetam a formação dessas populações e que nós vamos verificar agora na sequência com o professor, então, Tiago Barbosa, que vai participar conosco agora nessa sequência. Vai falar um pouquinho da economia, da parte social. Então, vem para cá, professor Tiago, os momentos a seguir, então, com você, ok? Valeu, professor Malton. Fala, galera, tudo bem? Aí estamos na nossa live envolvendo muito conhecimento. Que bom que você está conosco. Agradecemos a presença de você. Você que é do Colégio Adventista de Florianópolis Centro, ou do Estreito, de Itajaí, de outro colégio, de repente aqui de Santa Catarina, ou talvez de outro estado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Ficamos muito felizes porque você está nos acompanhando. Beleza? Lembrando, nossa pegada ensino médio, temos também alguns alunos do ensino fundamental aqui conosco, e você do ensino médio, amanhã, último dia do quê? Último dia, sim, da tua inscrição do quê mesmo? Inscrição do Enem, beleza? O Enem, a inscrição foi prorrogada, né? A prova, a data, provavelmente nós teremos uma alteração, não sabemos ainda a data da prova, porém, fique atento, realize sua inscrição. Se você já realizou, beleza, ótimo. Se você é treineiro, quem é do primeiro ano, do segundo ano, pode fazer? Pode, deve, porque aquele que é o atleta bem treinado vai conquistar aí a sua medalha. Beleza? Vamos lá, vamos nessa na geografia. Professor Filipão já trabalhou aí com você a questão da localização, a definição de Oriente. E agora nós vamos conversar então sobre os fatores socioeconômicos. Vem com o professor, chega mais. Vamos à tela, beleza? Ásia. Quando nós falamos do continente asiático, o tema é muito amplo para, em apenas alguns minutos, tratarmos de tantas especificidades, diversidades que o continente demonstra a todos nós. É apaixonante você falar sobre os aspectos deste continente. Assim como qualquer parte do mundo, nós temos o privilégio de
trabalharmos a geografia, que nos traz, então, tal conhecimento, na interação do ser humano com o meio natural. E como o ser humano aproveita-se desse meio natural, se distribui pela terra, utiliza dessa natureza para a formação da sua cultura. E aí, continente asiático, vemos, assim como nos demais continentes do planeta, nitidamente essa modificação cultural. Estamos falando do maior continente, tanto em área quanto em número total de habitantes. Cerca de 60% da população mundial corresponde ao continente asiático. E lembre-se, um termo, e você, ensino médio, você que vai para o seu Enem, você que vai para o seu vestibular, tem que levar em conta os conceitos. Dominando os conceitos, você coloca a interpretação e fechou. Dominou as questões, está salvo, está tranquilo. Vai fazer o teu vestibular, o teu Enem, bem tranquilamente. Bora aqui, lembra? Demografia, um sinônimo para população. E vamos nos concentrar, então, nos fatores socioeconômicos dessa população, da demografia. Beleza? Vem aqui com o professor. Quando falamos fatores socioeconômicos, temos que entender que estamos falando de sociedade e economia. Beleza? Sociedade. Aquilo, o agrupamento de pessoas, as formações sociais com suas culturas próprias, seu modo de vida. E agora, quando falamos aqui de fatores econômicos, a produção, dividida na escala do setor primário, setor secundário, setor terciário, ou seja, agropecuária e extrativismo, a industrialização e todo o comércio e serviço. Nós vemos que o continente asiático é extremamente pulsante, configurando-se aí desde a década pós-Segunda Guerra Mundial, com alguns países à frente, Japão, os países dos tigres asiáticos, mais recentemente, Coreia do Sul, e agora a grande contribuição ou domínio, depende da ótica, da China como grande produção aí no nosso planeta. Lembre-se, o continente asiático demonstra a diversidade e contrastes neste continente. Ao falarmos de população, então, galera que está acompanhando e nos está assistindo, a diversidade étnica é extrema. Quando falamos de etnias, as populações humanas, para a geografia nós temos uma raça, a raça humana, dividida em diversas etnias. Cada uma com seus traços, tanto físicos, quanto os seus traços culturais. E aí, muito cuidado, eu não posso estar fazendo confusão. Por exemplo, as populações do Extremo Oriente, eu tenho ali, sim, os japoneses, os chineses, os coreanos, e saber diferenciar e respeitar cada uma dessas culturas é muito importante. Vemos nas culturas asiáticas, nas formações populacionais, extremamente presente para a maior parte da população as questões da cosmovisão, ou seja, como a religião influencia, e daqui a pouco o pastorzão, o pastor Tiago, estará falando para você a forma de vida e condiciona a forma de vida dessas pessoas. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Continente asiático olha o número. Você sabe que desde 2011, você que é atento, nós passamos dos 7 bilhões de habitantes no planeta. Desses 7 bilhões, hoje, em torno de 7 bilhões e 500, nós temos cerca de 4 bilhões e 600 milhões de habitantes só no continente asiático. Alguns países superlotados, uma densidade demográfica imensa. Outros países como a Mongólia, uma das menores densidades demográficas do planeta. Aí está a Ásia, um continente de extremos, um continente de contrastes. Beleza? Queridos, como já dito, entre os continentes habitados da Terra, você sabe, na Terra, quantos continentes temos mesmo? Diz aí para o professor, quantos? Opa! 6 continentes, é isso aí? Só que dos 6 continentes, 5 são habitados plenamente pelo ser humano, pelas questões naturais, questões climáticas. A Antártida não é habitada, é hoje um território internacional até o ano de 2040. Beleza? Vamos lá. Assim como nós observamos, o professor Felipe já trouxe, dessa galera,
que habitam o nosso planeta, China e Índia correspondem a cerca, se somarmos as duas, quase 3 bilhões de habitantes. Na China, o maior país em população absoluta do mundo, 1 bilhão, quase 400 milhões de habitantes. A Índia, passando de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Muita gente nesses países. Por que será? Numa próxima live nós vamos tratar a esse respeito. Por que tanta gente concentrada nesses dois países? Beleza? Vamos seguindo então, galera. Lembramos, informação quentinha. Até pouco tempo atrás, você tinha aprendido que, olha, na escala, na distribuição da população no mundo, o Brasil é o 5º maior em território e também o 5º maior em população. Opa, mudou. 2017 já havia o apontamento, porém agora 2019, beleza? A confirmação. O 5º país de maior população passa a ser o Paquistão. Olha a reportagem, 2019 aqui. Paquistão ultrapassa o Brasil em lista de países mais populosos do mundo. É isso mesmo. Agora, galera, nós aparecemos em 6º na escala aqui dos países mais populosos. E acompanha aqui. Entre os 10, o top 10 aqui, 5 países são do continente asiático. Primeiro, China, seguido da Índia. Depois vem, então, Estados Unidos, beleza, não faz parte da Ásia. Temos Indonésia, Paquistão. Aí vem Brasil, a Nigéria, que tem crescido e crescido muito nos últimos anos. Vem Bangladesh e aí a Rússia. A Rússia é um país transcontinental. O professor Felipe já abordou, citou aí, né, presente em 2 continentes. A Rússia é considerada com grande população na parte europeia. Bora lá, vamos lá, senhores e senhoritas. Esse gráfico aqui, que está projetado aí na tela para você, eu preciso que você compreenda. Pode cair no seu Enem. Vamos lá, projetar esse gráfico. Dá uma olhada. Você consegue observar o crescimento a partir de 2020, 2050 até 2100. Isso indica que no ritmo que nós temos de crescimento da população estimada, até 2100, a Índia será o maior país em população no mundo, a China continuará ali entre os primeiros, em segundo, e a Nigéria será o 3º maior país do mundo, ok? Sendo que a África estará agora iniciando aquilo que nós chamamos de explosão demográfica, pelos avanços da saúde chegando a essa população. E vemos a Índia, poxa, por que a Índia ultrapassa a China? Boa, a China manteve até bem pouco tempo atrás aquilo que nós chamamos de controle de natalidade. Não está mais valendo, outra questão de atualidade. Ok? Beleza? Mas enquanto isso, na Índia, não. Na Índia, a galera dá-lhe ter filho, né? Ainda se pensa, filho é uma bênção dos deuses e dá-lhe ter filho, e isso vai acontecer, tá? Beleza? Olha só, então a projeção aí está. Muito importante aí também, inclusive uma das habilidades que a BNCC está pedindo para o ensino médio, e se está pedindo o Enem vai cobrar, olha lá, o domínio desse tipo de apresentação. Isto é aquilo que nós chamamos de anamorfose, ok? Essa anamorfose representa, China e Índia, grandes aqui, você já observa, se tem a alternativa lá, o que representa? População. Maiores países em população. Pode aparecer assim também para você, né, de um outro jeito. Professor, pode aparecer dessa maneira também para você. O que representa tal anamorfose? Você que é aluno ligado vai responder. Bora lá então, senhores e senhoritas, vamos nessa! Lembramos também que a expectativa de vida, através das boas condições, nós temos na Ásia um país que domina. Qual é esse país? Diz aí, tá valendo? Joga um bombom para você. E aí, qual é esse país? O país onde mais se vive no mundo, sim, é o Japão. No Japão, nós temos uma média de 84 anos na expectativa de vida. E essa senhora aqui, apresento para você a senhora Kani Tanaka. Esse é o nome dela. É a senhora mais velha, o ser humano mais velho aí no mundo, mais idoso no mundo no presente momento. No Guinness Book está registrado. Ok? Beleza? Senhores e senhoritas, voltando aqui. Lembre-se,
temos uma pirâmide. Essa pirâmide etária do Japão demonstra um país com alto grau de desenvolvimento. E um país que mantém um grande número de idosos. Ah, beleza, tranquilo, isso é bom. Muito bom, sim. Porém, em questões econômicas é preocupante, pois gera uma desestrutura do país. Como que os cofres públicos, eles estarão, mantendo essa população? Essa é a grande preocupação do país, por exemplo. E existe, inclusive, também um incentivo para que essa população comece a ter filhos e se reproduzir, os mais jovens. Voltamos aqui falando do continente asiático, algo muito importante que você tem que sacar. Continente asiático, por que Ásia e Europa são divididos? Por que eu não chamo um continente Eurásia? Se eu considerar o único bloco rochoso, eu chamo Eurásia sim, mas são dois continentes num único bloco rochoso. O que acontece? Nós vemos aqui, então, uma população que se desenvolveu de maneira isolada da população europeia. Fisicamente, o principal limítrofe físico são os montes Urais, que cortam a Rússia, ok? E aí, nós temos uma população totalmente diferenciada da outra em dois continentes. Seguindo aqui, galera, vamos lá. Nós temos 50 países hoje no continente, a divisão política, alguns desses países em conflitos, e esses países se dividem em regiões, são 6 regiões, ok? Quando nós nos referenciamos à população, essa população está sempre relacionada a uma das regiões. Por exemplo, o Oriente Médio, que o professor Felipe bem apresentou, alguns países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Israel, entre outros. Aí temos Ásia Meridional. Se aprofunde nas questões de divisão regional do continente. Beleza? No nosso tema, população e as questões socioeconômicas da Ásia, eu apresento para você uma questão de atualidade também. Singapura. Pequeno país junto da Malásia, pequena área, mas que rapidamente, numa questão de 10 anos, deu um salto. Hoje, apresenta-se com o melhor IDH de todo o continente. Qual foi o principal investimento dentro aí de Singapura? Principal investimento, adivinha? Para um país chegar a um desenvolvimento e calcar esse desenvolvimento, esse investimento só pode estar ligado à educação. Investindo-se em educação, nós temos como resultado a melhor infraestrutura, um amadurecimento desse povo, ok? A melhora na tecnologia que resulta numa industrialização muito maior? Sim, Singapura. Segundo país em IDH, e presta atenção, é uma região autônoma da China hoje, Hong Kong, beleza? Não é considerado pela ONU um país, mas em Hong Kong eles se consideram independentes da China. Bora com o professor. Terceiro país, Coreia do Sul. Ah, cadê o Japão? E aí vem Israel antes. Só então o Japão. Nas últimas décadas, o Japão foi ultrapassado, que era o primeiro do continente, por esses 4 territórios que aqui nós citamos. E aí, Afeganistão? Opa! Qual foi o erro? É o último país em relação ao IDH. Lembra-se que o IDH ele tem uma base. A questão da expectativa de vida, o acesso ao conhecimento e aí o padrão digno de vida. Finalizando a nossa parte, a China aparece, é um país desenvolvido? Não esqueça. A China é um país em desenvolvimento, emergente, ok? Não se confunda. Tem o segundo maior PIB do mundo, cerca aí de 13 trilhões de dólares, avançando e incomodando os Estados Unidos. Por isso nós vemos conchaves econômicos, diplomáticos, entre Estados Unidos de um lado, Donald Trump puxando e a China do outro. E eis um dos maiores paradoxos do momento atual que vivemos.
Como que a China, um país que se autoproclama socialista, após a Revolução de Mao Tse-tung, que sabemos, você sabe na história, a professora Lili daqui a pouco, como que a China, um país socialista, hoje está ligado ao capitalismo e nós, mundo capitalistas, consumimos da China socialista. Um outro tema para nós nos aprofundarmos ou você estar fazendo a leitura. Lembrando, só abrindo parênteses, a China é socialista pela questão de governo, para manter o controle de sua população, ok? Mas não oferecer a qualidade de vida. Tanto é que a China, ela nem aparece aí no top do IDH do continente. Lembramos que na China alguns territórios, como já citado, estão se autoproclamando independentes. O governo chinês não admite. Entre eles, temos Taiwan, Macau, Hong Kong, como os principais territórios nessa pegada. E aí, finalizando, o Tibete, que busca o seu reconhecimento há algum tempo, e temos, infelizmente, essa população em guerras, a população do continente asiático. Algumas das principais guerras, e a minha dica é que você esteja lendo a respeito, beleza? Guerra da Síria, iniciada em 2011, o governo de Bashar al-Assad contra a população, e entra no pano de fundo o ISIS, o Estado Islâmico. Toda a questão desde a década de 40, aprofundando-se de 50 em diante, Israel e Palestina, a questão hoje, a atual guerra do Iêmen, a guerra velada, pouco falada, você já ouviu falar da guerra do Iêmen? Se não, entra aí, pesquisa, tem que pesquisar sim e dominar. Agora, a questão da Caxemira, de um lado Índia, do outro lado Paquistão, o que acontece nessa fronteira? Por que pode gerar uma guerra nuclear? Qual é o medo do mundo sobre isto? Vemos a questão dos curdos, e daqui a pouco eu vou chamar um participante lá da Turquia, ao vivo conosco, que vai falar um pouquinho disso para você. Beleza, galera? E seguimos aqui, finalizando o Estado Islâmico e sua atuação. Vamos conversar, e vai entrar ao vivo, direto da Turquia, que tem como capital Istambul, a única cidade transcontinental do mundo, às margens do Bósforo, ok? Uma das mais populosas aí do mundo também, a Turquia, o país, então, onde encontramos maravilhas do passado, foi Constantinopla, visitamos ali numa parceria com o professor Malton, áreas recentes, vemos cidades bíblicas, inclusive como Éfaso, entre outras cidades, Laodiceia presentes, e lá nós conhecemos, tivemos a oportunidade de conhecer o nosso convidado dessa noite, Erhan Ak, que estará conosco participando. Ei, Erhan, você está aí? Sim, eu estou aqui. Boa noite para vocês. Espero que todo mundo é bom. Eu sou muito grato por este convite. Antes de tudo, quero dizer que eu estou muito feliz por estar com vocês aqui. Aqui na Turquia, horário 20 para as 2 madrugada de manhã. Vocês me escutam, né? Ok, estamos escutando. Erhan, ele mora na Turquia, cidadão, especialista em comércio exterior, passou 3 meses no Brasil e aqui aprendeu o idioma português. Erhan, ele vai falar um pouquinho para nós das características da Turquia, da população, a imigração e, em especial, os curdos. Quem são os curdos? A maior nação sem pátria do mundo. Obrigado. Pela primeira vez, eu quero dizer que muitas saudações para vocês, os professores, e para todo o Brasil. Eu estou aqui esperando de vocês. Eu quero explicar minha onde eu nasci. Eu nasci em Esmirna, parte de Éfeso, que você visitou com sua família e seus amigos. Depois eu mudei para Istambul. Todo mundo quase sabe que é sobre Istambul. Istambul é uma cidade maravilhosa.
tem uma história muito rica e longe. Todo mundo quer visitar dia em Istambul, porque o Istambul, como eu disse, como você visita durante suas... desculpa, eu gostaria de falar português com vocês, mas eu estou animado. Se você abrir o mapa do mundo, você vai ver o Istambul centro do mapa, como comércio para outros países. Todo mundo quer passar o Istambul e fazer terminar o... Vocês me escutam, né? Sim, estamos escutando muito bem. E você pode continuar, Erhan. Tá bom. O Istambul, cidade maravilhosa. Muitas pessoas que vão visitar a Turquia querem viver em Istambul. Istambul, cidade para comercial. Como você disse aqui, sobre curdos. Os curdos são um povo iraniano com uma população de aproximadamente quase 20 ou 30 milhões de habitantes. Há pessoas que fogem de guerra com diferentes religiões e raças da Turquia, porque a Turquia é o país que seguro para eles, porque eles não querem morrer dentro das bombas, né? Porque todo mundo quer viver bom nesta vida. Atualmente, a Turquia tem muitos imigrantes de outros países. Eles vêm aqui para começar uma vida nova. Alguém não quer viver em Turquia. Alguém quer passar na Turquia, depois Turquia é a Europa, porque eles acreditam que a Europa é melhor do que outros países, ou americanos, dos Estados Unidos. Eu estou aqui, existem cerca de quase 11 quilômetros entre os dois países. Vou tentar falar com vocês o máximo que eu puder, porque apenas eu fiquei no Brasil 3 meses. Se vocês têm questões para mim, eu posso te responder. Erhan, nós, na realidade, queremos agradecer pela sua brilhante presença, participação, agradecer muito porque aí, né, pelas questões geográficas do fuso, já passam das 2 horas da manhã e você está presente. Se você quiser nos deixar um recado em turco para aproveitarmos esse momento, uma boa frase de incentivo aos nossos estudantes e quem está na nossa live, nós agradecemos. Tá bom, mas eu vou falar frases turcas para vocês, mas eu queria dizer que eu gostaria de falar com vocês melhor daqui, como você fala com português, né? Se eu vou falar turco, vocês vão ver que os idiomas que eles têm como nativo diferente. Como assim? Ben Brezilya'yı çok seviyorum. Orada yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Ama tabii ki siz benim bu şekilde konuştuğumu gördüğünüz zaman bakıyorsunuz o şekilde, değil mi? Bütün öğrenciler için her zaman en iyisini diliyorum bu hayatta. Eu disse que eu amo Brasil. Eu quero viver no Brasil. Eu gostaria que quem sabe falar português e turcos vai ser bom para eles. Por exemplo, bem-vindo, hoş geldiniz. Você está aí? Desculpa, eu estou muito animado pela primeira vez na minha vida. Eu estou participar como essa orientação. Muito bem. Erhan, saiba que tua participação foi muito importante. Muito obrigado. Um salve aqui dos brasileiros para você, tá? Grande Erhan, muito obrigado mesmo. E você que nos acompanha,
muito obrigado também. E vamos seguindo aqui. Chamo o professor Malton para assumir novamente a nossa live. Valeu, um salve, tchau, tchau. Muito bem. O que você está achando da nossa aula multidisciplinar dessa noite? Você está gostando? Esperamos que sim. Aqui não acabou ainda, tem mais coisas ainda para acontecer aqui nessa noite. Antes de continuar, eu quero mandar o meu abraço para o Erhan, que está nos acompanhando. Foi um grande prazer tê-lo conosco aqui participando. Fique com Deus aí. Quem sabe num futuro a gente se reencontra. Eu quero mandar também um abraço para uma outra pessoa especial que está nos assistindo da Turquia nesse momento. Eu acho que o Erhan não sabe disso, mas nós temos uma brasileira, uma professora brasileira formada no NASP. Tive a honra de estudar com ela, a professora Ana Valquíria. Ela mora na cidade litorânea de Bodrum, que é próxima a Izmir, não é? É uma cidade muito bonita. Ela está na Turquia há alguns anos e ela está nos assistindo também nesse momento com a sua família. Ela é casada com um turco, tem filhos lá, enfim, tem a família. Um grande abraço para você, Ana Valquíria. É uma alegria tê-la conosco nesta noite. Dando sequência à nossa aula, nós queremos também lembrar os nossos alunos do terceirão que você pode votar e participar de forma ativa da escolha do nome do cursinho da Educação Adventista aqui em Santa Catarina. O cursinho, você já sabe, temos comentado no dia a dia das aulas. O cursinho estará começando a partir da semana que vem, não é? Nós teremos, a partir da próxima terça-feira, as primeiras aulas acontecendo. Você vai receber mais informações, mas nós deixamos essa parte especialmente para a sua participação, aluno. Gostaríamos que você nos ajudasse a escolher o nome do cursinho. E existe um link para um formulário de votação que está colocado aí na descrição da live no YouTube ou então na página do Facebook, que são os dois locais da transmissão desta live. E você pode entrar neste formulário, você que é aluno principalmente, e ali existem algumas opções sugestivas ou então sugerir um novo nome. Aquele que for mais votado ganha, obviamente, e nós queremos que você nos ajude a escolher o nome para esse cursinho. Além disso, você também pode colocar e fazer a sua pergunta. Nós gostaríamos muito de receber a sua pergunta. O canal para você receber, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, para um dos nossos professores aqui nessa noite. Aliás, estou muito bem acompanhado, né, com todos eles. Pelo Facebook. Na página do Facebook você pode colocar. E nós temos, eu acabei de receber aqui a informação da nossa produção, e nós temos inclusive aí 3 caixas de bombom para sortear para as melhores perguntas que chegarem, como um incentivo para você fazer a sua pergunta também nessa noite, e depois você recebe essa caixa de bombom na sua casa, ok? Se a sua pergunta for selecionada, você recebe a caixa de bombom na sua casa, com os nossos professores que vão atender aqui e procurar responder, né, as suas perguntas. Mas nessa hora nós vamos dar sequência para saber também se essas populações da Ásia influenciaram ou influenciam de alguma maneira as questões sanitárias, a parte de saúde do mundo. E para isso, então, nós vamos chamar a professora de Biologia, a professora Fernanda, que vai nos ajudar, então, a entender um pouquinho, né, professora? Prazer, Malton. Quais são essas questões? Com você. Com prazer. Bem-vindos todos, estou muito feliz de estar aqui junto com vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre as questões sanitárias, como bem o Malton falou para a gente. É um prazer aqui começarmos. Vamos começar, então, mostrando para vocês. O professor Tiago já trouxe para nós um importante dado a respeito da longevidade desses povos. São povos que têm, de uma maneira geral, especialmente no Extremo Oriente, eles têm uma média de vida muito alta. Foi detectado há pouco tempo que mulheres japonesas chegam a ter uma média de vida de 86 anos. Em comparações com populações ocidentais, isso é uma média muito alta. E lá também é a maior concentração de centenários do planeta. As pessoas têm
uma perspectiva de vida muito grande. E somada a vários fatores, nós temos aqui o principal, que é a dieta desses povos, do que eles se alimentam, né? Bom, a dieta desses povos, especialmente de Japão, é uma dieta rica em vegetais, vegetais como arroz, como a soja, produtos de soja como o queijo, leite, né, o peixe. Todos esses vegetais, eles são ricos em fibras. E o queijo da soja, o leite da soja, ricos em proteínas, não é mesmo? Nós temos ainda, nos peixes, gorduras insaturadas. Em outros alimentos de origem vegetal, gorduras preciosas, porque essas gorduras elas vão ser úteis para o nosso corpo e, da mesma maneira, essas gorduras elas vão poder ser canal para se dissolver vitaminas importantes, vitaminas lipossolúveis, como, por exemplo, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina D, a vitamina K. São vitaminas essenciais ao nosso corpo e que estão dissolvidas aí nas gorduras. Esses povos também têm baixo consumo de alimentos industrializados, ou seja, eles vão ter baixo consumo de sódio, de gordura trans, né, o colesterol deles, que é da gordura animal, mais proveniente da carne de boi, mais proveniente da carne de porco, o colesterol vai ser muito abaixo das populações ocidentais. E, com isso, eles vão estar prevenindo doenças como aterosclerose, né, infarto a longo prazo, várias doenças aí ligadas tanto a gorduras, quanto também a alimentos refinados, alimentos industrializados, como farinha refinada, açúcar refinado, que tem impactos importantes no nosso sistema imunológico, né? Então, essa é um aspecto bem interessante, não só do Japão, contra outras populações asiáticas também. Em contrapartida, existe aí hábitos alimentares exóticos. Alguns países trazem para nós um contraponto, trazem para nós aí uma tradição. Essa tradição sabe-se que é possivelmente por um histórico de fome ou ainda simplesmente por crenças populares. O que seria? Eles acreditam de uma forma geral, se você acompanhar aqui no nosso vídeo, que a carne de caça pode trazer benefícios para eles. Benefícios, na verdade, é mais um mito, né? Benefícios sexuais, benefícios... são mais crendices a respeito de curas milagrosas, a respeito de carne de caça. Então, entra aí desde rato, morcego, cachorro, e tudo isso em grandes mercados. Então, como você pode perceber, eles se acumulam, já é um perfil da Ásia, né, em vários países asiáticos, eles terem um acúmulo de pessoas, vivem muito próximos, inclusive próximos aos animais, né? Então, ali eles entram em contato não só com esses alimentos de origem silvestre, como também com os excrementos, com as secreções desses alimentos. E existe um impacto óbvio que vai trazer isso para essas populações, né? Inclusive, o próprio governo da China, depois dessa questão aí que nós vamos ver a respeito do Covid-19, que é da onde surgiu, sabe-se que surgiu esse vírus por conta da comercialização desses alimentos, o governo chinês tem feito uma campanha em redes sociais específicas do Oriente para que eles não consumam esse tipo de carne, que é a carne silvestre, né? Bom, quais seriam essas doenças, né, provenientes de lá? Bom, já se tem um histórico antigo, né, de doenças provenientes desse consumo. Inicialmente, a gente sabe do consumo da carne do rato, da carne do rato ou de outras carnes, de outros mamíferos, com várias doenças. Mas o registro mais antigo que se tem é da peste bubônica, lá ainda no século XIV, né, onde a pulga do rato, através da rota da seda, chegou até a Europa, dizimando aí boa parte da população da Europa, né?
Por causa disso, esse foi só o início, porque existiram depois muitas outras doenças provenientes dessas regiões. Temos aí as doenças do coronavírus. Muitas pessoas entendem que o coronavírus é uma coisa que surgiu agora, em 2019, para a gente. Não, não. O coronavírus é um grupo de vírus que já existe desde há muito tempo. Lá no ano de 2003 já foi detectado o coronavírus. Ele é chamado SARS-CoV. SARS vem de síndrome aguda grave, respiratória grave, e já teve um problema grave, uma epidemia local, né, de gripe, também proveniente do consumo de carne de gato da Algália, que é um gato típico da região que era consumido. Na verdade, depois descobriu-se que foi o morcego que contaminou esse gato, e esse gato veio a ser consumido nessas feiras por essas pessoas. A partir dele, ali em 2012, apareceu o corona novamente, porém lá no Oriente Médio, através de camelos. Na verdade, é o mesmo vírus corona que acabou infectando camelos e trouxe também essa epidemia viral, que é a MERS-CoV, também coronavírus, né? E agora, em 2019, a SARS-CoV-2, que é o coronavírus pelo qual a nossa pandemia que nós estamos passando agora. Essa epidemia não se sabe ao certo através de que animal ele veio. Sabe-se que foi encontrado esse vírus tanto em morcegos. Inicialmente achou-se que era só os morcegos, mas encontrou-se uma similaridade de DNA, uma similaridade de nucleotídeos muito maior desses que infectam humanos em pangolins. 99% dos vírus encontrados em pangolins, que é um animal em extinção, comercializado nessas feiras e também consumidos por essas pessoas, é muito mais semelhante do que do morcego. Mas não se tem ainda certeza se o caso 0, ou seja, o primeiro caso que aconteceu, foi por ingesta de morcego ou do pangolim. Tem até situações pessoas que sugerem que poderia acontecer também em cobras, onde também foi encontrado o coronavírus, o COVID-2, né? SARS-CoV-2. Em paralelo a isso, nós temos ainda as gripes. O influenza, que também veio dessa região. O influenza, ele é uma outra família de vírus, tá? Responsável pelas gripes, que é a gripe suína, a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, a gripe aviária. Esse é a família do H1N1, da vacina, né? Que já se tem vacina. Essas famílias, hemaglutinina, neurolamidase, essas iniciais são justamente das proteínas presentes na membrana desses vírus. Com, não diria sorte, mas afortunadamente, se existe medicação antiviral para a família influenza, né? Entretanto, para a Covid ainda está em teste. Existem alguns testes de fazerem esses antivirais para a corona, utilizarem esses antivirais para o corona, como o Tamiflu, que foi um antiviral utilizado amplamente para H1N1. Mas, por enquanto, não se tem nada conclusivo, né? Então, todas essas doenças que eu estou trazendo para vocês aqui demonstram aí as doenças que teriam vindo dessa região do Oriente. E, por fim, eu trago para vocês também algumas condições aí que até teriam solução, até teriam como resolver, mas, infelizmente, devido a algumas regiões serem de extrema pobreza, não se tem ainda uma efetividade no tratamento. Veja, é uma região que, por causa da pobreza, tem muito lixo acumulado. E o lixo acumulado traz vários problemas. Um deles é que, quando se tem lixo nas ruas, é muito mais fácil, em regiões que chovem muito, tem enchente. E quando tem enchente, o esgoto que está por ali, esgoto a céu aberto, ou mesmo canais que passam por baixo das ruas, eles vêm para cima e entram em contato com a população. Então, a leptospirose, que é uma doença bacteriana, né, pode também ser muito grave num caso desse, justamente pelo acúmulo do lixo, né? Temos ainda a água parada ser um local muito propício para a proliferação de mosquitos, como o mosquito da dengue,
que é o Aedes aegypti, ou da malária, que é o mosquito Anopheles. Esses mosquitos eles se proliferam muito mais facilmente em água parada, especialmente em água de enchente, né, quando se tem acúmulos em pneus, enfim, em vários locais que não tem tratamento, enfim. O esgoto não tratado também traz outros problemas, como, por exemplo, o problema da cólera, o problema de doenças parasitárias, né? E daí nós vamos além de doenças bacterianas e virais. Nós temos doenças causadas por plateumintes, por nemateumintes, que estão relacionadas a diarreias mucossanguinolentas, relacionadas a febre altíssima, aumentando demais o problema, especialmente para crianças. Por isso, no Oriente, nesses locais, a mortalidade infantil é altíssima. E, por último, eu coloquei ainda ali sarampo, poliomielite, febre tifoide, que são doenças que nós já temos vacina há muito tempo, mas justamente por causa da pouca condição financeira desses locais e a desigualdade social, não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de vacina. Mas aí, uma breve pincelada nessa questão justamente sanitária de doenças aí. Posso passar agora, rapidamente, aí para o professor Malton. Gostaria de falar aqui, imensamente a respeito mais de doenças virais, bacterianas, Muito bem, professora Fernanda. Que importante e que interessante nós estarmos, né, aprendendo e relembrando algumas coisas importantes sobre essa questão, né? Muito obrigado. Obrigada. Viu? Nós vamos seguindo daqui. Lembrando agora, porque estávamos passando por alto aí a escola de Tubarão, que também está ligada na nossa live. E foi uma falha nossa aqui, queremos consertar, não é? Mandando um abraço especial para os alunos, professores, a equipe pedagógica lá do Colégio de Tubarão, que está ligadinho, e também os outros colégios, né? O Colégio de Itajaí, ok? E os demais colégios aqui da associação, ou de fora da Associação Catarinense, né, dessa região aqui de escolas da educação adventista, que possivelmente possam estar assistindo. Você é que faz a diferença, não é? É por você, aluno, que a gente está envolvido aqui nessa live, nessa noite. E eu quero também lembrar, foi colocado aqui para o nosso sorteio um objeto que faz parte do nosso cenário nessa noite. Esta caneta aqui foi trazida da Índia pelo professor Tiago Barbosa. Ela também vai entrar como premiação para os alunos que estiverem colocando a sua pergunta. Nós já temos pergunta chegando ali, a produção me passou. Já tem pergunta chegando pelo Facebook. Se você não prestou atenção, eu quero repetir aqui a informação. As perguntas você deve encaminhar pelo Facebook do Colégio Adventista de Florianópolis, Unidade Estreito, ok? Acessa por lá, a live também está sendo transmitida na página do Face do colégio, e então você pode ganhar uma caneta toda especial, não é, que tem um valor aí simbólico também e cultural, né, porque ela vem de longe, essa caneta. Além do bombom, você pode estar ganhando. Talvez a gente escolha aqui para a primeira pergunta, ou a pergunta que for mais interessante, nós vamos achar uma forma de premiar com a caneta, e o bombom também que está valendo, tá bom? Vamos dar sequência agora, convidando o próximo professor, a próxima professora. Por favor, professora Liliane, vem aqui. Olá, boa noite. Boa noite, professora Liliane de História. Conta pra gente um pouquinho, professora Liliane, vamos olhar aqui para esta câmera, né? Conta pra gente um pouquinho as implicações históricas da questão do Oriente e da Ásia, porque me parece que nós temos motivos para nós cristãos que acreditamos na existência de um Deus e na criação desse Deus de todas as coisas, inclusive nós, os seres humanos, este mundo e tudo mais. Parece que tem alguma coisa relacionada com essa região do Oriente, ali da Ásia, não é? Com o início da história da Terra. Portanto, história é super importante para a gente conseguir entender melhor isso. Conta para a gente um pouquinho. Com certeza, professor Malton. Nós vamos começar a falar desde o início mesmo, né? No início criou Deus o céu e a terra, e então ele coloca
o Jardim do Éden, onde ele coloca Adão e Eva para viver em um local perfeito, onde eles viveriam felizes para sempre, né? Mas você conhece a história, não foi isso que aconteceu, o pecado entrou no mundo, e aí a escritora norte-americana Ellen White, ela descreve o seguinte, né? Que humildemente entristecidos, eles saem então deste belo jardim e saem para habitar a terra. Quando você vai entender, então, sobre o povoamento da Terra, ele acontece pós-dilúvio, né? O dilúvio é uma catástrofe que vai cobrir toda a Terra. Ela não é um relato exclusivo da Bíblia, né? 40 outros relatos existem sobre este acontecimento. O mais importante é de Gilgamesh, que está, né, relatado, então, de uma grande catástrofe que cobriu toda a Terra, e a população, então, vai começar o processo de ocupação, né, de formação das cidades, pós este acontecimento, então. Aqui nós temos uma discordância, né? Os criacionistas, eles defendem, então, que o povoamento ele começa a partir da Ásia Menor. Os evolucionistas defendem que é a partir da África. Mas, quando nós falamos, então, de surgimento das cidades, ambos concordam que aconteceu na região chamada Mesopotâmia, certo? Ou seja, o grupo era nômade, vivia de uma região para outra e, de repente, encontram uma terra onde tem água. Ok? Então, essa região onde fica o rio Tigre e o rio Eufrates, uma região que tinha uma grande um benefício, né, probabilidade de se desenvolver ali a agricultura. Então, nesse processo de sedentarização, surgem as primeiras cidades naquela região, então. Ok? Essa sedentarização vai levar, então, ao que a professora Fernanda falou anteriormente, a desigualdade social. Por uma questão muito simples. Quem mora mais próximo à água tem, então, um benefício maior de quem mora longe da água. Ok? Então, neste processo que eles vão surgindo as cidades, eles começam agora essa competição para quem vai ter mais recursos que o outro. Aquele modelo que se tinha, então, de ver mais em comunidade fica para trás e agora começa a disputa, né, para quem vai ter mais do que o outro. Nesse processo, por uma disputa, eu preciso organizar essa cidade. Então, nesse processo de organização, né, quando a gente tem uma dificuldade, a gente procura encontrar soluções para essa dificuldade, né, começa-se, então, o surgimento do que nós conhecemos como Estado, né, um pequeno grupo de pessoas que detém o poder e detém a maneira de organizar esta cidade, ok? Então, você tem o surgimento dessas primeiras cidades que elas começam a ter de 10 a 35 mil habitantes, né, e elas começam, então, a surgir e a se desenvolver por todas essas regiões, tá bom? Então, respondendo a primeira pergunta do professor Malton, né, nós ficamos entendendo como vai ter esse surgimento, então. Aí, o que mais a gente pode destacar? Surge a necessidade de organização, né, para eu saber, então, cavar esses canais de irrigação para levar a água, para eu saber quanto que vai de material para construir, eu preciso dessas bases matemáticas, digamos assim, para poder ter essa organização, e ela começa, então, a ser desenvolvido e a surgir lá na Mesopotâmia, assim como a primeira maneira de escrita, né, escrita cuneiforme, também surge lá na Mesopotâmia. Essa é a primeira parte da minha fala. A segunda parte... Desculpa, que bom que vocês passaram aqui, né? E ela se desenvolve aqui, ó, nessa região chamada crescente fértil, né? Crescente porque ela tem um formato de uma lua no quarto crescente, né? E fértil por conta da fertilidade da terra, por conta da água, como eu já falei, né? Então, essa regiãozinha em vermelho ali, onde fica a Mesopotâmia, onde é a região onde vai se desenvolver, então, essas cidades, ok? A segunda parte da minha fala, eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento do islamismo, né? O islamismo, ele surge com Maomé. Maomé era um menino que morava nessa região, na região da Península Ibérica, era uma região onde tem, então, Meca, e na Meca tinha a Caaba, né, e dentro da Caaba, a Pedra Negra, que era um local de adoração ao politeísmo. E foi nesse contexto onde Maomé cresceu. E aí, um dia, ele tem contato, então, com o anjo Gabriel, que fala, olha, Maomé, você vai fundar uma religião, então, e eu quero te dizer que existe apenas um Deus, e que ele é Alá, e que você é o último profeta. Então, você, Maomé, deve pregar essa verdade, né, e contar às pessoas sobre
essa nova religião. Ele começa, então, a pregar às pessoas e surge, então, os seguidores do islamismo, vão ser chamados de muçulmanos. Como você possa imaginar, onde ele morava era um centro religioso e econômico. Então, muitas pessoas visitavam aquele local para adorar aos deuses e também para praticar o comércio. Quando Maomé, então, ele chega com essa verdade que ele tem para pregar agora, olha, existe um Deus, então só um profeta. Esses montes de deuses que vocês adoram não são mais necessários, né? Obviamente, os comerciantes daquela região não aceitaram bem a pregação de Maomé. Primeiro, eles fizeram que não estavam, né, nem querendo saber o que ele estava falando. Depois, quando começaram algumas pessoas se converterem ao islamismo, os comerciantes têm uma ideia. Vamos matar Maomé para resolver o problema, né? Maomé sai de Meca, então, e vai para uma outra cidade chamada Iatrebe. Essa saída de Maomé, ela é tão importante para eles que ela marca o início do calendário muçulmano, é o ano 622. Né? Lembrando que o nosso calendário cristão é marcado pelo nascimento de Cristo. Para eles, marca a saída de Maomé de Meca para Iatrebe. Iatrebe, depois, ela vai mudar o nome da cidade para Medina. Na cidade de Medina, Maomé vai fortalecer o islamismo e vai formar um exército muçulmano que, posteriormente, vai voltar até Meca e vai conquistar a cidade. O que vai acontecer? Eles vão invadir, então, Meca, né? Vão destruir os ídolos que tem ali naquela região e vão transformar Meca num centro monoteísta. Essa pedra negra que tem aqui, né? Ela é coberta por um véu também e deve chegar próximo a ele, beijá-lo quando faz então a peregrinação. Um dos pilares do islamismo você tem que ir a Meca ao menos uma vez na vida, se você morar longe, se você morar próximo, né? Uma vez ao ano, mas você tem que fazer todo o esforço necessário para visitar Meca, ok? Então, como que vai acontecer, né? A gente fala um pouquinho sobre a fundação do islamismo, mas a expansão, por que o islamismo vai expandir, né, com tanta intensidade, digamos assim? A expansão maior, ela vai acontecer pós a morte de Maomé. Tá? Maomé volta para Meca ali em 630, 2 anos depois ele morre. Depois que ele morre, começa a disputa de quem vai ficar no lugar de Maomé. Tá? O seu sogro, que era o pai da esposa favorita de Maomé, e era um seguidor de Maomé, ele, então, vai liderar esse primeiro processo, né, de poder do islamismo. Né? Mas, com a morte de Maomé, vai acontecer também uma disputa, né, de quem vai ficar no poder. E aí vão se formar os califas. Então, vamos conquistando o território, expandindo cada vez mais esse islamismo e formando cada vez mais esses califas. Né? Quando a dinastia califas omíadas, eles chegam ao poder, eles vão expandir esse processo cada vez mais. Faltou falar uma coisa importante. Maomé tinha deixado registrado a jihad. A jihad a palavra significa esforço. Então, você deveria fazer um esforço sobrenatural, um esforço para que você possa expandir a fé. Tá? E ele vai dizer o seguinte, que a maior dificuldade que você tem que enfrentar era contra você mesmo. Então, você desprender das suas vontades para trabalhar em prol da expansão da fé, então, né, do islamismo. Essa jihad, ela tem sido usada, às vezes, não muito corretamente, né? Atribui muito às guerras a palavra jihad. Apesar que a maneira como ele autorizou, de repente, a guerra era mais ou menos assim, uma pequena guerra jihad, né? Ela deveria ser aplicada apenas em algumas questões especiais. Por exemplo, para se defender, tá? Mas qual outra regra que tinha? Não poderia prejudicar mulheres, crianças, idosos e enfermos. E ela deveria parar quando o adversário pedisse a paz. Né? Então, era dessa maneira que ele, né, deveria se comportar, digamos assim. Né? Mas nós conhecemos a história e entendemos que muito foi distorcido, né, daquilo que Maomé teria pregado. Uma outra coisa importante também, porque quando Maomé morre também, existem 2 grupos que se separam dentro do islamismo, né? Os sunitas e os xiitas. Você já ouviu falar sobre eles, né? Os sunitas são aqueles que vão aceitar o Alcorão,
que era o livro sagrado, e vão aceitar a leitura da Suna, que era um livro que contava a história da vida de Maomé. Os xiitas não vão aceitar a Suna, apenas o Alcorão. Então, dentro do próprio grupo, esses dois grupos divergem, por isso que eles, né, guerreiam entre si, porque eles não concordam entre eles mesmos, ok? Mas voltando à expansão, ó, você vê um pouquinho aqui, ó, até a morte de Maomé, onde está esse verde mais escuro, é onde o islamismo ele estava, né, em operação, digamos assim. Depois, né, esse outro verde pelo califato ortodoxo, depois pelo califato de Omíada, né, esse verde um pouco mais claro, foi expandido cada vez mais, e depois pelos abássidas, ali até 1258. O que vai acontecer? Durante ali o califado dos Omíadas, né, vai acontecer a derrota dos muçulmanos na Batalha de Poitiers. Ou seja, eles queriam conquistar toda a Europa. Quando eles vão fazer essa batalha, eles perdem essa batalha, vai ter uma queda, digamos assim, na expansão do islamismo, ok? Então, até a primeira capital desse império, né, ficava em Damasco, depois ela vai mudar para Bagdá, né, e aí depois vai acontecendo uma expansão também, mas um pouco menor, como você pode acompanhar no mapa, tá? E só lá, com as guerras de reconquistas depois, é que esse império vai se decaindo, digamos assim, né? O que vai contribuir também para que esse império perca as forças, né? Além das disputas internas pelo poder, como eu falei anteriormente, os povos conquistados por ele também começam como que é a palavra? A resistir à dominação, né? Então, essa disputa pelo poder que vai acontecer pós-morte de Maomé e essa, né, a não aceitação daqueles povos conquistados vão contribuir para que a expansão não se dê de uma maneira tão grande como estava acontecendo naquele período que nós olhamos anteriormente. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que eu tenha respondido as suas perguntas, professor. Esta era a minha parte, então. Muito obrigado, professora Liliane. Ainda não acabou. Se você precisar muito, dar uma chegadinha no banheiro, vá bem rapidinho e volte, porque nós ainda não terminamos. Já temos perguntas aqui chegando. E já a gente vai tomar um tempinho aqui, uma pergunta muito interessante que está chegando aqui, né? E daqui a pouco, depois do próximo bloco. E preparando, então, agora, para essa parte, unindo tantas áreas já interessantes que estiveram aqui participando e disciplinas com os seus conteúdos, nós não poderíamos deixar de falar dos aspectos religiosos, mais especificamente que envolvem Oriente e Ásia. Por isso, nós vamos chamar, então, o professor e pastor Tiago Rossendi. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, professor Malton, graças a Deus. Que maravilha. Então, é com você agora. Muito obrigado. Boa noite, querido amigo, querido aluno que está nos assistindo, esteve conosco até este momento em nossa live. Fica conosco, temos algumas coisas bem especiais para conversarmos ainda. Eu estou aqui comigo com a Bíblia. A Bíblia é um livro muito importante para todos nós, não é mesmo? Nós temos em nosso mundo ocidental a predominância do cristianismo, e nós sabemos disso, não é mesmo? Na nossa cultura, o cristianismo ele predomina de forma que nós temos a Bíblia como que quase que em todas as casas. Você tem uma Bíblia em sua casa? A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: por que o Oriente tem religiões tão diferentes? Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, e ver a respeito do islamismo. A professora Liliane acabou de falar a respeito disso, e nós, ao ver a expansão dessa religião, nós entendemos que o jihad, ou a forma de Maomé pregar, era uma forma ali por força, não é mesmo? Conquista de território. Mas o cristianismo trabalha de uma forma diferente. A pregação é através do testemunho, é você mostrando para os outros que Deus mudou a sua vida e Ele também pode mudar a vida de outras pessoas também. Mas deixa eu falar com você a respeito dessas religiões do Oriente. Você conhece todas elas? Nós vamos falar de todas, mas de algumas delas. Olha só, além do islamismo que já foi aqui bem apresentado pela professora, que tem como único Deus Alá, nós temos também a religião, por exemplo, do hinduísmo, que tem as suas origens na Índia e, ao contrário de que muitos de nós pensamos, ela é uma religião, eu pergunto para você, ela é monoteísta ou politeísta? Tem muitos deuses, mas esses são semideuses de um único Deus
chamado Brahma. Brahma é o único deus do hinduísmo que os demais semideuses partem todos dele. E sabe o que acontece? Isso é interessante porque o cristianismo monoteísta, o islamismo monoteísta, o hinduísmo também monoteísta. Onde eu quero chegar? Fica conosco. Olha só, o budismo. Que tipo de religião é o budismo? O budismo é uma religião não deísta, ou seja, eles não adoram ou veneram um Deus. Na verdade, está mais para uma filosofia de vida, e eles seguem à risca para alcançar o karma e eles se desenvolverem emocionalmente, terem um controle total da mente. São religiões predominantes no Extremo Oriente, também com a sua origem na Índia. Vamos falar a respeito do judaísmo, mais concentrado ali no Oriente Médio, também espalhado por todo o mundo. Todas essas religiões que eu falei até aqui, ao contrário do budismo, que não tem um Deus, elas são religiões monoteístas, ou seja, adoram um único Deus. Você percebe que tem alguma similaridade entre elas? Pois é. Sobre similaridade entre religiões, nós chamamos, sabe de quê? Tradição adâmica. É isso mesmo. Você já ouviu falar desse termo? Alguns podem estar perguntando: ei, professor, pastor, o que tem a ver isso aí com o Enem que eu vou fazer, com o vestibular? Pode cair temas sobre a fé. E eu e você precisamos estar preparados para numa redação escrever sobre isso e mandar muito bem para a gente adentrar bem a faculdade. Outra importância é defendermos bem a nossa fé. Se você falar de tradição adâmica, essa é uma boa resposta para a pergunta que é a seguinte: será que Adão e Eva existiram de fato? Olha só, por exemplo, o que acontece, está relatado na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 12. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abrir, por que não? Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2 ali, diz que Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Ele foi. E, gente, Deus fez uma promessa para Abraão. Ele disse o seguinte: olhe para os céus e conte as estrelas. Ele disse: será assim a tua posteridade. Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Teria muitos filhos. E sabe o que acontece? O cristianismo, você é cristão? Você conhece Abraão, valoriza esse profeta, certo? Muito bem. O islamismo, os muçulmanos, professora Liliane, será que os muçulmanos valorizam o Abraão também? Com certeza, ele é um profeta, pai da fé muçulmana. Judeus valorizam Abraão também. Este homem aqui foi chamado por Deus e todas essas religiões monoteístas entendem que ele foi um homem separado por Deus para uma missão. Agora, gente, eu vou mostrar uma coisa para você muito interessante. Abraão foi pai de 2 filhos, não é assim? Ali no começo, ele teve quem? Ismael. Eu vou passar aqui para o segundo filho de Abraão, que é Isaque. Você sabe, a Bíblia descreve que Isaque teve Jacó como filho. E Jacó teve quantos filhos? E depois, quantas tribos vieram de Jacó? Você sabe dizer? A história bíblica nos diz que vieram 12 tribos. É isso mesmo, as 12 tribos de Israel. E adivinha só, o irmão mais velho, ou Ismael, também teve 12 filhos e ele tinha 12 príncipes que deram a base e origem de sua genealogia. Assim como Deus tinha abençoado a Jacó e seus filhos, sendo ele pai de uma grande nação, também abençoou Ismael para que ele fosse pai de uma grande nação, e nós cremos que o islamismo teria partido dos filhos de Ismael. Sabe, Deus tem um cuidado por todos os cristãos, mas ele também cuida dos seus filhos em outras partes do mundo, com outras religiões. Sabe, algumas pessoas nunca ouvirão falar de Deus ou da pessoa de Jesus, mas elas experimentarão algo que eu e você queremos. Sabe o que é? A salvação. Hoje é uma aula, um aulão aqui de vários temas, né? Geografia, história, biologia, mas eu quero aproveitar para dizer uma coisa para você. A salvação está disposta a todos os povos e Deus não se detém a uma religião. Sabe o que ele faz? Ele estende a todos. Olha só, vamos falar uma coisinha aqui a respeito de outras religiões aí que talvez você e eu não dominamos tanto assim falar sobre elas. Mas é importante a gente dialogar sobre isso. Olha só isso aqui. O confucionismo, por exemplo, ela é uma religião de que área do mundo? Você sabe? O pessoal do terceirão, nós já falamos sobre isso, com certeza você sabe me responder, né? Responde aí. Olha, é isso mesmo, da China.
confucionismo. E essa aqui é xenismo. Xenismo também é uma religião predominante na China. E essa aqui, taoísmo, também. São religiões que têm como objetivo ajudar o ser humano a se desenvolver na vida, não exatamente atribuindo a adoração de algum Deus. Mas olha só que interessante, alguns historiadores descobriram. Lao Tzu, no ano 531 a.C., que fazia parte da origem do taoísmo, ele disse o seguinte a respeito do Deus que lá no começo eles adoravam. Hoje o taoísmo não segue mais, quem sabe ali, as mesmas orientações dos seus originadores. Mas olha só o que ele diz a respeito do Deus único lá no início do taoísmo, 531 anos antes de Cristo. Sobre ele, Lao Tzu diz: aquele que olhais e não vedes, chama-se J. O que escutais e não ouvis, chama-se H. O que vossa mão busca e não pode tocar, chama-se V. Então ele diz que esse Deus único e verdadeiro deve ser conhecido por 3 letras, J, H e V. Se nós analisarmos bem, esses 3 atributos que a gente acabou de ver aqui, são também atributos do Deus que eu e você cremos, relatados na Bíblia. Nós não podemos vê-lo, nós não podemos escutá-lo audivelmente, né? Geralmente ele não fala de forma audível, a não ser quando ele quer, ele se manifesta. E nós também não podemos tocá-lo, são características também de Deus. Aí ele continua, são 3 seres incompreensíveis que não formam mais do que um. Gente, essas são ou não são características do Deus descrito nas Escrituras? Exatamente. E Lao Tzu crê que esse também era o seu Deus, isso lá 531 a.C., em qual país? Na China, exatamente. Eis que um historiador francês chamado Jean-Pierre Abel, em 1823, fez essa comparação simples. As 3 letras de Lao Tzu, JHV, elas se comparam ao tetragrama sagrado JHWH, que nós sabemos que é o tetragrama usado para se referenciar ao Deus de Israel. Eu quero dizer uma coisa para você, isso é tradição adâmica. Deus se manifestou a vários povos, de diversas maneiras, respeitando as suas culturas. E Ele tem o objetivo único de fazer o quê? Salvar a todos. É verdade. Vamos para o final da minha parte, para que eu quero contar uma história para você. A minha história é a seguinte. Essas religiões antigas, elas, lá no passado, eram monoteístas, elas criam no único e verdadeiro Deus. A pergunta que você pode me fazer é, tá bem, professor, mas o que você vai dizer aí? Quem que é o Deus verdadeiro? Com tanta religião assim, pode a gente saber como é que nós, né, adoramos o Deus verdadeiro? Será que eles não têm o Deus verdadeiro? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Shang-Chi. Quero contar essa história para você. Fica com esse nome na sua mente. Essa aqui é um encontro que eu tive muito especial com esse camarada chinês chamado Papi. Eu não me atrevo aqui a dizer o nome dele em chinês, porque é muito difícil, mas todo mundo chamava ele de Papi. E o Papi queria estudar, aprender mais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E nós começamos a estudar a Bíblia. E sabe o que aconteceu? O Papi não estava entendendo muita coisa. A gente estava ali, eu mais gesticulava do que falava, e a gente ali meio com inglês capenga daqui para lá. Sabe o que aconteceu? Eu pedi para Deus, Senhor, por favor, me ajuda a entender como eu posso ajudar o Papi a entender mais sobre ti. Gente, fui para a casa do meu cunhado, Gustavo, e eu encontrei na estante da biblioteca dele um livro chamado Fator Melquisedeque. E ele falou assim, cara, você está dando o estudo bíblico lá para o Papi, está fácil? Eu falei, está horrível, está difícil. Então pega e lê esse livro aqui que acho que você vai gostar. E eu li uma história ali surpreendente. Cheguei para o Papi e disse, Papi, eu te afirmo categoricamente, o Deus criador do céu e da terra se chama Shang-Chi. E esse que eu estou tentando explicar aqui para você, não precisa nem traduzir para o português ou para o inglês. É em chinês Shang-Chi. E ele falou, impossível, eu nunca ouvi falar disso. Eu falei, Papi, vai pesquisar. E ele foi pesquisar. Algumas semanas se passaram. E o Papi pediu um encontro para a gente conversar. E ele disse o seguinte, Tiago, eu pesquisei, falei com meus pais, com meus avós e familiares. E eles pesquisaram também, porque não sabiam, que há mais de 2.500 anos atrás, o nosso país, as nossas religiões hoje filosóficas, adoravam um único e verdadeiro Deus, chamado Shang-Chi. Ele não falou Shang-Chi, ele falou alguma coisa como Shang-Chi, né? E o mais próximo que a gente pode ter isso aqui, se você escrever Shang-Chi no Google, você vai lá encontrar a característica dele qual que é? É o criador do céu e da terra.
vamos terminar, mas antes eu quero ler um texto da Bíblia contigo. Apocalipse capítulo 14 fala de 3 mensagens de Deus para a terra, chamado de 3 mensagens angélicas. E no versículo 7 diz o seguinte: tema a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele, olha a característica, que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A Bíblia diz que nós devemos adorar um Deus, é o Criador do céu, da terra e das águas. Shang-Chi significa Criador dos céus e da terra, o Deus dos céus e da terra. Se você for para a região da Coreia, o nome dele em coreano é Hananim, também Deus do céu e da terra. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem o objetivo de salvar a todos, inclusive nos povos orientais. Para finalizar a nossa conversa aqui, eu quero dizer uma coisa para você, querido aluno do Colégio Adventista. Amanhã tem algo super especial que está bombando e você não pode perder e deve participar. Se chama Aventura em Galápagos. Amanhã sai o primeiro episódio, o seu professor de religião com certeza está postando aí no seu WhatsApp, já deve ter postando aí dezenas de vezes. Você tem que assistir esse negócio. Vai ser amanhã, 7 da manhã, e vai estar bom demais. Eu vou falar aqui alguns spoilers, um negócio aqui, ó, muito legal. Vai ter um concurso sobre essa série, e quem for participar do concurso pode ganhar no final de tudo, até o final, lá, o grande prêmio, até R$ 12.500. É sério, você pode concorrer e pode participar disso, tá bom? Deus abençoe você, obrigado por estar até aqui. Professor Malto, vamos para a última parte então. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com essa galera. Muito obrigado, pastor. Estamos chegando ao final da live desta noite, mas antes do final temos ainda algumas promessas para cumprir, não é? Então, é com muita alegria que a gente recebeu aqui várias perguntinhas, perguntas bem interessantes, e nós escolhemos 3 perguntas aqui para responder, e mais devagar um pouquinho, né? E nós escolhemos também, além das 3 perguntas que vamos responder nessa noite, escolhemos também uma interação, que foi a primeira de todas as interações para ganhar o brinde da caneta, a caneta direto aqui da Índia. Antes, porém, de chamar os professores que vão responder e de ler aqui as perguntas, eu quero solicitar que as pessoas que eu for mencionando aqui, então são 4 pessoas, tá? Que elas coloquem para a gente ali, além do seu nome, também o seu endereço ou o seu contato telefônico, né? Porque a gente precisa despachar e enviar para vocês essas lembranças aí, o chocolate, a caneta. Para chegar direitinho, nós precisamos que você, então, deixe conosco uma forma de contato, o endereço ou então o seu contato de WhatsApp, né? Para a gente poder enviar. Muito bem. Então vamos lá. Quem são, não é, as pessoas que interagiram conosco? Eu vou iniciar pela primeira interação, que foi da Janaína Perinazo. Janaína Perinazo, então você ganhou a caneta da Índia, como lembrança aqui da nossa live desta noite. E agora então vamos às perguntas. Eu vou começar então com o professor Tiago Barbosa. Professor Tiago, pode vir para cá. Pegue aí o microfone, vem para cá. Vou começar com você, tá? A pergunta é do Pedro Rubio Fialho. Ok? Pedro, muito obrigado pela participação. Um grande abraço, tá? Então, a sua pergunta: como fica a questão dos curdos atualmente, professor Tiago, após a retirada dos militares americanos da região? É possível que eles também se rebelem contra contra os Estados Unidos, posteriormente? É a pergunta do Pedro Rubio Fialho. Muito bem, obrigado pela participação, Pedro. Ótima pergunta. E isso demonstra que você está acompanhado, ligado nas questões de atualidade desta região. Muito importante, Pedro, nosso aluno do terceirão do CAFE, Colégio Adventista do Estreito. Possivelmente nós tenhamos agora os curdos, né? Eles estão no momento, né, estavam próximos aos militares dos Estados Unidos. Por que os militares dos Estados Unidos ocupavam a região? Era uma das ofensivas contra o Estado Islâmico, era uma das ofensivas contra o ISIS. E os curdos, né, estavam sendo utilizados também nessa ofensiva via aí Estados Unidos. Os curdos, eles cresceram nessa ofensiva, tanto é que o Estado Islâmico na região recuou, diminuiu. E agora,
né, os curdos eles estão num momento, e é interessante você observar que, diferente do restante do Oriente Médio, as mulheres curdas elas estão também inseridas, estão à frente, muitas armadas, inclusive na frente ali na busca. Esse é um momento muito importante, crucial, onde estão empoderados, estão buscando novamente, aí é a questão, principalmente com a Turquia, o reconhecimento da sua independência, ok? A tendência do movimento, ou a Turquia reconhece e a ONU reconhece como um país independente, o Kurdistão, ou esse movimento se enfraquece, ok? Beleza? E só lembrando, nós falamos aqui sobre Turquia, quando me referi a Istambul. Istambul era a antiga Bizâncio, Constantinopla, lá no passado capital, né? Hoje capital administrativa da Turquia, Ankara. Valeu, pessoal. Muito obrigado, professor Tiago. Vou chamar agora a professora Liliane aqui de História. Nós temos uma pergunta do nosso aluno também, Lucas Sabadini Mioto. Um grande abraço aí para o pessoal do CAFC, que está participando conosco. A pergunta do Lucas, do terceirão lá do CAFC, é: como a influência asiática é mais demonstrada na sociedade brasileira? Quão relevante é essa influência hoje no Brasil? Professora Liliane? Nós tínhamos combinado que o professor Tiago ia responder essa pergunta. Estamos preparando para outra pergunta, né? O professor Tiago vai me ajudar, que eu estava aqui... Estamos entrando então nessa. Vamos lá. Beleza, vamos compartilhar da resposta, né? A influência asiática, lá nos primeiros séculos de ocupação do nosso país, ela praticamente não se demonstrou. Nós vamos observar, voltando, né, aí para o início do século passado, a primeira vinda, as levas dos imigrantes, ali principalmente do Extremo Oriente, os japoneses, temos fortes colônias ainda lá na região norte e principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi um dos países que mais recebeu imigrantes japoneses. Inclusive, presta atenção, o DESC pode cobrar isso de você. Aqui, Frei Rogério, uma das maiores colônias japonesas no oeste do nosso estado. Inclusive, temos anualmente a Sakura Matsuri, o festival da Florada da Cerejeira, celebrado em Frei Rogério, meio oeste do estado. Um dos únicos sinos ali saídos de Hiroshima e Nagasaki estão presentes no Brasil, em Frei Rogério, como uma homenagem ao acolhimento do povo brasileiro. Mas nós vemos a influência sendo aberta na economia, especialmente, né, a partir aí década de 80, década de 90, com a ofensiva Japão, tigres asiáticos e hoje a China. Você consegue observar, quem circula aqui em Florianópolis, por exemplo, talvez na sua cidade, se você está em Tubarão, em Itajaí, ou em outro município, a multiplicação de lojas aí de provavelmente chineses. Mas nós também temos aqui pessoas que vieram da Síria, né, e hoje estão, por exemplo, utilizando como meio ali, comercial, restaurante, entre outros, população, aqueles palestinos, né, que também lutam pelo seu território, e aqui nós temos em Florianópolis ao menos uma grande grupo nesse sentido. Vemos a influência também aumentando na população mais jovem, adolescente, sobretudo com a popularização, fim da década de 90, presente momento, popularização, por exemplo, dos mangás, a questão de cosplay, entre outras, né, a pop Ásia, assim, digamos, chegando aqui para nós. Na música, inclusive, né? Muito obrigado, professor Tiago. Agora sim, a pergunta para a professora Liliane aqui, do Eric Shuai. Não sei se estou pronunciando corretamente, mas a pergunta é assim: sunitas e xiitas, essa divisão vem também com peso das questões políticas, além da religiosa, professora Liliane? Com certeza. Inclusive, a guerra do Iêmen, né, nós temos uma participação muito grande desses dois grupos, né? Então, eles, além de tentarem implantar a sua ideia religiosa, lembrando que é a mesma religião, né, mas cada um, então, defende o seu ponto de vista, tem a questão política também. Faltou ressaltar só uma coisa importante, ó. Nem todo árabe é muçulmano, né, e nem todo muçulmano é árabe, né? E também ele pode ser uma pessoa praticante do islamismo e não ser nem xiita e nem sunita, né? Então, a gente tem três grupos diferentes que
compartilham dessa mesma fé religiosa. E sim, né, reafirmando a pergunta que o aluno fez, as questões também políticas estão completamente envolvidas, né, nessa questão de disputa religiosa entre eles. Deixa eu ver se eu entendi bem. Então, ser xiita ou ser sunita está ligado a questões religiosas, e ser árabe está ligado à questão de etnia. Exatamente. É isso? Muito bem. Estamos aprendendo aqui juntos nessa noite também, trocando figurinhas. Muito bem. Estamos bem felizes porque várias perguntas estão chegando, não vamos poder responder todas, mas a gente agradece, não é, a participação de vocês. E agora chegou aqui uma pergunta que nós queremos chamar o professor Felipe para nos ajudar. É relacionado aqui a Bósforo, a Istambul, não é? De onde tivemos uma participação ao vivo. Então, professor Felipe, fala para a gente um pouquinho aqui. É da Tata Correia, ou Tata Correia, desculpe. Por que Istambul foi dividida? Apenas pela lembrança do Estreito de Bósforo foi mais conveniente, ele não poderia se manter asiática, mesmo tendo uma parte separada por um estreito, né, pelo mar ali, no caso de Mármara, né, como a gente conheceu. Vai lá, professor. Então, um abraço aí para o amigo Tata Douglas, né? Uma pergunta bem interessante que tem muito a ver com a minha fala, né, no início, porque a princípio a Turquia foi realmente dividida por uma condição física, geográfica, que é o Estreito de Bósforo. Mas essa divisão ela também tem um fator cultural, né? Então nós temos ali a Turquia, a parte asiática, e a parte europeia, que também coincide com aquela questão que eu estava abordando, né, da cultura ocidental e da cultura oriental. Então você consegue enxergar ali, né, uma presença maior, uma influência maior do mundo ocidental, né, na parte da Turquia europeia, e uma influência maior, né, da cultura oriental na Turquia da parte asiática. A predominância, né, geográfica é da parte asiática, né? Eu creio que uns 90% do território, né? Sim. Sendo uma pequena parte ali. E aí a pergunta se estende ali se não poderia ser totalmente Ásia, né? Mas devido a essa separação geográfica e cultural, né, acabou se tornando parte de toda essa divisão de mundo ocidental europeu, né, e mundo ali oriental asiático. E ajuda a entender um pouquinho da sua fala lá no começo, né, da live, né, professor? Quando você abordou que a divisão entre mundo ocidental e mundo oriental, do ponto de vista geográfico, ele difere um pouquinho quando se compara com as questões culturais ali, né? Porque se fôssemos considerar pela linha de Greenwich, a maior parte da Europa seria asiática, não é isso? Seria oriental, né? Mas não é a questão da abordagem cultural, né? Muito bem. Gente, tá chegando ao final. Tem mais uma pergunta? É isso? O pessoal da produção tá trazendo? Então vamos lá. Só um minutinho. Pode chegar aqui, pastor, me ajude aqui. Leia pra gente. Muito bem. Eu quero ler a pergunta do Danilo João, e ele faz a seguinte questão. É possível que, embora existam várias religiões, todas adoram o mesmo Deus? É uma boa pergunta. Eu preciso responder o seguinte para você. A Bíblia descreve o Deus verdadeiro com uma característica, ok? E a característica do Deus verdadeiro ele é criador do céu e da terra. Existe só um Deus criador. Ele é o criador do céu e da terra. Então, se essa característica esse Deus tenha, então ele é o Deus verdadeiro. Pode ser que essa cultura, por causa dos vários anos que se seguiram, tradições e tradições e tradições, começam a vê-lo de formas diferentes. Começam a adorá-los com ídolos, que a sua revelação diz que não precisa de ídolos. Começa a ter adições culturais. Mas o Deus verdadeiro é criador do céu e da terra. E aí, nós precisamos entender que precisamos descobri-lo, quem de fato ele é por essa característica. Muito bem. Vocês podem perceber, pode chegando aqui, professor Tiago, que esse assunto ele é extenso, né? Nós não vamos conseguir abordar tudo. Como dissemos, é uma primeira live, né? Os professores aí vão se preparando, né? Outros professores estarão também participando nas próximas. Esse aqui é o grupo que está começando, mas vejam quanta coisa interessante aqui, né, quando a gente comenta sobre o Oriente e sobre a Ásia. Então, professor,
mais uma pergunta. Muito bem, nós tivemos duas participações aqui. A Janaína Perinazzo, ela pediu alguns filmes para serem indicados. Né? Nós vamos indicar 2. É a ganhadora da caneta aqui. Opa! É a ganhadora. Foi a primeira que se manifestou. Bem especial, direto de Nova Delhi, tá, Índia. Temos, então, 2 filmes para indicar. O filme primeiro que nós ali colocamos, O Caminho da Liberdade. Acho que está aparecendo aqui, né? Isso, está aparecendo na tela. Nós agradecemos a equipe da produção. O Caminho da Liberdade conta a história de prisioneiros do período da União Soviética e eles conseguiram realizar uma fuga. Lá, a prisão ficava na Sibéria, eles estavam detidos, eram prisioneiros políticos, e eles, então, nesse Caminho da Liberdade, eles passam por diversos biomas, diversas paisagens naturais, até chegar, e aí o resto do filme é com você. Mas essa visualização das questões naturais da parte da Ásia Central e Setentrional, Extremo Oriente, pode ser ali realizado. Outro filme muito famoso, O Impossível, conta a história do grande tsunami que nós tivemos, né, da Indonésia, ali mais de, infelizmente, 250 mil pessoas morreram, Indonésia, Sudeste Asiático, chegando até a África. Já no nosso século agora, né? Isso, 2004, né? Isso. E nós temos também a indicação de um livro. Esse livro, Eu Sou Malala. Malala, ganhadora, né, do Prêmio Nobel. Malala, uma menina afegã que tinha um único sonho. O seu sonho era estudar. E aí o livro traz essa história, trajetória, conta um pouquinho sobre essa questão do Islã, a questão do Talibã, do radicalismo nesse sentido. Essas são as indicações. E aí eu chamo o professor Felipe aqui para me ajudar. Professor, a gente tem mais uma pergunta. Pergunta chegando aqui. No Brasil, há diversos tipos de indústria. Foi o Vinícius, tá? Café. Há diversos tipos de indústrias, porém predomina a agroindústria. Na Ásia, a economia é muito diversificada e também, no entanto, qual a atividade econômica que predomina nesse continente? O que nós podemos dizer da atividade econômica predominante na Ásia? Então, poderíamos destacar aí a atividade predominante que tem se destacado mais a nível internacional, né? A indústria em larga escala, voltada para a tecnologia, né? A produção ali elevada, né? E sempre direcionada a produtos relacionados à tecnologia, né? Montadoras, né? Como a gente vê ali os tigres asiáticos, né? Então, voltado para a exportação, né? E em larga escala. E assim, nós temos um detalhe, o uso da mão de obra barata em muitos desses países, o que os leva, né, a condições de concorrência desleal, assim, digamos, com o Brasil. No Brasil nós temos uma carga tributária, impostos, onde, por exemplo, esses direitos trabalhistas aqui adquiridos em outros países também, eles não acontecem nesses países asiáticos. E aí você pega o teu tênis, por exemplo, pode dar uma olhada, e ali está, de repente, made em Taiwan, made em China, ou algo parecido. Por quê? Nike, entre outras, né, indústrias e marcas, não só do vestuário, deslocaram a sua matriz, ou mantiveram a sua matriz, mas ali a produção foi deslocada para esses países para aproveitar a mão de obra. E é claro que quando nós falamos da questão de produção, é um continente muito grande, né? Então as regiões devem ser respeitadas nesse sentido. Tem uma diversificação de economia, né? Mas para a gente tentar também resumir a resposta e dar uma atividade de destaque, né? Seria nesse sentido. Uhum. Muito bem. Quase 2 horas de live. Passamos um pouquinho do plano inicial, mas eu tenho certeza que foi muito válido para todos nós e acredito que para você também, que está aí nos assistindo nessa noite. O que a gente tem para dizer é da satisfação, da alegria de trazermos esse projeto, essa iniciativa. Queremos que isso continue. Então, você, aluno do terceirão, prepare-se para a semana que vem com o início do nosso cursinho, não é? E você receberá maiores informações a esse respeito. Mas agora chegou o momento, então, de a gente ir encerrando por aqui.
agradecendo a participação de todos também que interagiram com a gente. Tá? Eu quero chamar o pastor Tiago para orar conosco. Eu não sei se vai caber todo o grupo aqui à frente agora para a gente encerrar com uma oração, eu creio que não. Cabe todo mundo ou não? Se abrir um pouquinho a câmera, talvez, para que a gente possa orar juntos aqui ao final, né? Afinal de contas, houve aí um suor de cada um deles, né? O esforço de cada um desses professores. Eu quero agradecer publicamente aí o empenho e a dedicação deles, tá bom? Chegando bem para o cantinho, quem sabe? Aí está a equipe, então, que inaugurou. Como dissemos, esse é o primeiro, queremos que seja o primeiro de muitos, né? Que Deus abençoe. Vamos orar, então. Feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus e bom Pai, obrigado pela oportunidade de ter esta aula, este aulão online, ao vivo, que o Senhor possa abençoar cada aluno que esteve assistindo, seus familiares também, e cada professor que dedicou tempo, atenção e de estudo para poder apresentar essas temáticas aqui. Nós pedimos uma bênção pelos programas de Eclés, pelo Zoom. Às vezes se torna um pouco cansativo na tela ali, mas nós temos essa bênção da comunicação e te pedimos uma guia para que nós possamos continuar em frente e tendo educação firme e forte mesmo nesses momentos de desafio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. A educação adventista aí se envolvendo, não é? E se transformando e se modificando, adaptando a esses novos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento, mas nós aqui desse lado e vocês aí do outro lado, ainda assim podemos manter, né, as questões educacionais ativas. Um grande abraço, professores. Mande o seu abraço aí para os alunos e a nossa boa noite para todos. Não é? Até a próxima, ok?